Bem, nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Emmanuel vem comentar na lição 26 do livro Pão Nosso, Trabalhos Imediatos. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação, desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado, ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularescos e de ânimo firme e pronto para servir ao bem tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se, o homem, com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades do outro, mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. O estudo de hoje traz uma reflexão profunda para a gente, porque é natural, né? Muita gente queria abraçar o mundo e às vezes esquecer, vacilar um pouquinho com aquele trabalho que compete a gente de maneira mais direta. No primeiro momento ele vem falar para a gente, né? Vai ter um monte de gente um monte de mente, ele usa mente enfermiça, esse termo, né? Que fica planejando acontecimentos nefastos e entrando só em situações complicadas da vida. Isso vai acontecer o tempo todo, perdem longo tempo, né? E o que acontece? A gente às vezes fica planejando querer fazer um monte de coisa, acaba não fazendo coisa nenhuma, acaba não se dedicando a coisa nenhuma. E ele vem chamar a atenção para a gente que a gente tem que começar a olhar para o que está mais próximo da gente, mais perto da gente, aquilo que está mais ao nosso alcance. E a gente pode até lembrar que o que está mais próximo da gente normalmente são os nossos familiares. Em segundo lugar, os que estão mais próximos normalmente são os nossos vizinhos, os que moram próximo da gente, aqueles que trabalham com a gente, que estão tendo relacionamento com a gente dentro do ambiente social de trabalho, profissional e também do ambiente religioso. Esses são os mais próximos da gente. E é nesse meio que a gente tem que procurar fazer a nossa tarefa e procurar se dedicar a essa tarefa. Então ele bota para a gente aqui, né? Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Mas ele fala para a gente assim, não através de constrangimento, né? Tem que ser uma coisa feita boa vontade. E para que aconteça com boa vontade, a gente está sempre recomendando. Vamos tentar fazer aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente tem afinidade para poder fazer. Então, eu me lembro que na minha instituição religiosa, eu nunca tive o menor constrangimento de receber alguns convites e falar, não, isso eu não quero fazer não, porque isso eu não tenho afinidade nenhuma para fazer. Aí algumas vezes a pessoa chegou perto de mim e falou, não, mas é nesse ponto que está precisando. Eu falei, se for nesse ponto que está precisando, eu prefiro me abster de fazer, porque fazer uma coisa que eu não vou estar fazendo de boa vontade, de maneira espontânea, eu prefiro não fazer. Eu me lembro até numa situação interessante que uma dessas companheiras, que ela é muito, muito guerreira nesse ponto, né, ela pede doações, faz eventos, ela consegue realmente... Está o tempo todo ajudando no pagamento das despesas da casa, que toda instituição religiosa tem despesa material para pagar, né? Aí uma vez ela falou para mim assim, poxa, eu pedi para mim, eu não consigo pedir, mas pedir para a casa, pedir para o nosso trabalho, isso eu não tenho problema de pedir. E eu sou uma pessoa que eu não sei vender rifa.
Às vezes a pessoa me passa 10 rifas, eu compro as 10 rifas, eu não sei vender rifa. Aí ela eu virei para ela um dia desse e falei para ela assim, né? Mas vem cá, eu posso te fazer um pedido? Você pode assumir o curso do Livro dos Espíritos, fazer uma aula só por mês? Ela, não, isso eu não gosto de fazer de jeito. Eu falei, tá vendo? Cada um no seu quadrado. Você não gosta de dar aula, eu gosto dessa parte. Entendeu? Então eu não gosto, não tenho afinidade com essa parte de ficar pedindo doação, de lá, né? Eu gosto de pegar o negócio e fazer, de montar um grupo para a gente trabalhar, né? De poder. É essa parte que eu gosto de fazer. Eu fazendo dessa maneira, eu faço de maneira espontânea, eu faço com o maior prazer, né? Eu estou agora, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma viagem, um passeio. Eu vou ficar transmitindo sempre daqui. E os companheiros lá da nossa atividade estão falando, pô, você viaja e não desliga, né? Porque a gente está mandando mensagem o tempo todo, conversando o tempo todo, porque chega uma hora que é tão prazeroso você estar envolvido com essas atividades que a gente não consegue mais imaginar a nossa vida longe dessas atividades. Inclusive, tem um grupo lá da nossa casa que a gente já até fez viagem junto, e a gente estava falando uma vez, né, que a viagem ela ainda é prazerosa 100% quando ela é até uma semana, que uma semana você relaxa, quando passa de uma semana, você começa a sentir saudade, vontade de voltar para as atividades, porque ela é feita tão de boa vontade, né, tão prazeroso estar fazendo. Quando a gente escolhe uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente faz de maneira espontânea, a gente faz sem a coisa perceber, sem... Agora, é claro, vai aparecer uma situação aqui, uma outra situação ali na casa que às vezes precisa de maneira excepcional, emergencial, de uma atividade, né, que você não tem muita afinidade. Então você vai ali. Mas você vai ali até encontrar uma pessoa que se sinta bem fazendo aquilo e dê oportunidade para outras pessoas de estar trabalhando também. Porque o que é o mais interessante da casa espírita, né, é isso, é estar todo mundo trabalhando junto, né? A gente recentemente passou por uma situação agora de ter tido uma invasão na casa espírita, um furto, né? Um furto noturno, mas que levaram muita coisa da nossa casa espírita, né? Fizeram realmente um estrago lá, né? Em relação a um monte de coisa que a gente precisa para o nosso trabalho do dia a dia, para a obra social, e me levaram, né? E o que acontece? Eu estava pensando comigo, né? Falei, gente, essa é uma oportunidade excelente, né, de agora a gente chegar mais forte, mais unido, depois de ter acontecido isso, porque o que acontece? Agora cada um vai vir com uma doaçãozinha pequenininha, um vai levar uma panela para repor a panela que roubaram, outro vai levar o motor da geladeira que levaram o motor da geladeira, outro vai... Né, cada um vai levar uma coisa e vai ter aquela coisa, se eu colaborei para que as nossas atividades recomeçassem. Então, olha só que coisa legal, né? E quanto ao acontecimento, esse acontecimento da vida mesmo, isso aí, desde que o mundo é mundo, sempre aconteceu esse tipo de coisa. A gente, até podendo aqui, né, eu estou procurando incentivar as pessoas, vamos fazer oração, prece por aqueles que cometeram esse ato, porque eles não sabem o que estão fazendo, quanto eles estão se comprometendo aí com a lei de causa e efeito, deixa as coisas acontecerem, mas a questão é, a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Então, a gente tem que pensar, qual está sendo o meu papel agora nesse momento? E é bom de pensar em relação a tudo. Qual é o meu papel em relação à família? Qual é o meu papel em relação ao meu trabalho profissional? Porque às vezes eu quero abraçar tudo e acabo não fazendo nada de bem, acabo nem desempenhando aquela função que eu parei para fazer originalmente bem também, né? Ele bota aqui para a gente, ó, além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós, ele tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando a solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Quer dizer, que os desafios vão aparecendo pequenininho para nos preparar para daqui a pouco uma situação maior. Então, a maneira como a gente age no pequeno, daqui a pouco a gente está superando os grandes problemas também. Agora, se a gente abre oportunidade, joga fora a oportunidade de estar resolvendo os problemas pequenos, o que acontece? A gente realmente está jogando fora as oportunidades que Deus está nos dando de aprendizado. Então, a gente não pode esquecer daquele rebanho de Deus que está entre nós, segundo a lição de Emmanuel, e também de Pedro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre,
A gente agradece a Emmanuel por mais um dia de reflexão.